o Jornal do Estado de São Paulo diz que o Lula ligou para a Tebet, que ela, como ministra, ela é responsável pelo Brasil nesse tal banco, que era o tal fundo lá de desenvolvimento que mudou para Banco de Desenvolvimento da América Latina. Bom, com esse dinheiro, a Argentina usou para fazer uma ponte para pegar 7,5 bilhões de dólares. No FMI. No FMI. E a Argentina já tem hoje uma dívida de 40 bilhões de dólares no FMI. Exatamente. Então você veja você veja o duplo risco. Primeiro, o banco, o antigo CAF, não podia emprestar para a Argentina porque ela já tinha pego toda a cota. Aumentou em 15% a dívida. Emprestaram 1 bilhão de dólares a fundo perdido, porque ela pegou 1 bilhão para palitar o dente do FMI que ela não vai pagar. Que não é receita recorrente. Não é receita recorrente porque é o que eu estava falando antes, assim. O Macri, ele fez um ajuste fiscal muito profundo que reduziu os gastos do governo de 24,5 e uns quebrados do PIB para 20%. Ou seja, foi um corte de 4% de gasto do PIB, um baita ajuste fiscal. Super profundo, super difícil, reduzindo muito o subsídio e reduzindo o investimento também. Nessa brincadeira ele perdeu a eleição, porque ele reduziu o investimento, o pessoal falou, tá bom, tá ajustando as contas, mas cadê? Os serviços públicos não estão de qualidade ainda. Aí o que eles quiseram? Quiseram um governo, mais uma vez governo peronista, kirchnerista, de esquerda, para aumentar os gastos e fazer aquela festa que o povo gosta. Aí nessa história toda, o que aconteceu? Endividamento explodiu a inflação, explodiu a taxa de juros, tudo se descontrola, porque é tudo um sistema. Então, para salvar a pele desse governo agora, de um candidato a presidente que usa o escritório do Ministério da Economia para fazer aparições públicas, ou seja, ele ainda é ministro da Economia, ele não teve que deixar o cargo, lá tem uma legislação diferente. Então ele na prática, usa o Estado argentino para sua campanha, isso de uma maneira muito direta. Então, ele, enfim, fez esse desarranjo nas contas da Argentina e teve que pedir arrego aí para o Lula ajudar. Obviamente, o voto do Brasil no CAF é 8%, que é a proporção do que o Brasil tem do banco, né? Mas a gente sabe que nos telefonemas e nos bastidores, foi o Brasil que articulou aí para conseguir aprovar esse empréstimo que nunca mais vai retornar. Exatamente. E usando parte do dinheiro do Brasil e de outros países também. E aí o que me intriga é saber se esses 36 bilhões de reais, né, que são 7,5 bilhões de dólares, que entraram logo... Por que inventaram essa primária? Quem inventou a primária foi a Kirchner, né? Ela, em 2011... Ela inventou essa primária que não serve para nada. Antes do primeiro turno, né? Antes da eleição. É que nem o Barroso quer fazer o concurso para fazer o concurso. A primária é a eleição para concorrer à eleição. É isso aí que acontece. Não faz sentido nenhum. Por que acontece nisso daí? Se na primária o cara que é presidente está concorrendo à reeleição, ou o candidato dele que está concorrendo à presidência tiver mal, o que ele faz? Lança a mão de qualquer porcaria populista, quebra o país para tentar se eleger. Exatamente. Então a primária ela foi inventada para isso. Para isso. Aí logo depois da primária, o Massa veio para cá. Vindo para cá, segundo o Estado de São Paulo, o Lula ligou para a Tebet, numa velocidade da luz, ligou lá para o banco e falou, vamos soltar esse 1 bi para a Argentina pagar para pegar mais dinheiro. Vamos dar um dinheiro para o devedor ficar devendo mais para o credor maior. Aí chegou um dinheiro. Aí você começa a gastar. Você paga, porque o Estado estava em débito, você começa a pagar tudo que precisava. Põe lá a saúde para rodar, põe não sei o que para rodar, põe para rodar, e vai para a eleição. Vai para a eleição azeitado. Vai para a eleição azeitado, e ainda que a imprensa argentina diz que o apoio de Lula foi fundamental para a Massa no primeiro turno. Aí fica aquilo. Bom, quem é que é o vizinho que vai dar dinheiro? Porque a coisa aqui não vai ficar boa. O Lula
vai dar dinheiro só que se o Massa ganhar, veja aí esse dinheiro que entrou agora e tal. Aí a minha questão é, a lei de abuso de autoridade, a lei de abuso de autoridade do abuso de poder econômico, que está dentro da lei eleitoral, ela fala que se torna inelegível a autoridade pública que abusa do poder político ou econômico, ou dos dois, para favorecer terceiro em uma eleição que ela concorre ou de outra pessoa. Aí a primeira pergunta é, eu vou ler aqui para você, que é um pulo do gato interessante. É inelegível para o cargo os detentores de cargo da administração pública, que beneficiarem a si ou a terceiros pelo abuso de poder econômico ou político, que forem condenados em decisão transitada de julgado ou proferida por órgão judicial colegiado para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para que se realizarem nos 8 anos seguintes. Aí a questão que fica é, a lei, ela deixa claro, tá falando de eleição, é eleição no Brasil. Sim. É eleição no Brasil. Mas, a Argentina não é só um país soberano, ela faz parte do Mercosul. Se a gente for pensar na mens legis, no sentido da lei, por que existe a lei de abuso de poder econômico ou político para eu ajudar candidato que eu gosto dentro do Brasil? Por exemplo, se o governo ele comete um ato abusivo na política ou na economia para privilegiar um candidato a prefeito, que não é do partido, porque não precisa ser do partido dele, a gente fica pensando o seguinte, bom, ele cometeu esse desvio de finalidade, esse desvio de função, abusou do poder econômico ou político, porque ele vai ter vantagem ali. A Argentina está no Mercosul. E o Lula não escondeu de ninguém desde a Vaca Muerta, lá como é que o gasoduto, né? Gasoduto de Vaca Muerta? Não, uma usina de não sei o quê. Eu não lembro o que é, eu sei que é o Vaca Muerta, tá? A Vaca Muerta, quem ia fazer empreiteiras brasileiras, quem ia contratar... Então, assim, tem um monte de negócio engatilhado que... Com o Milei, Lula já sabe que ele não vai conseguir fazer. Não vai conseguir fazer. Então ele chegou e apoiou, não só moralmente, como tem apoiado politicamente, já falou que o outro é fascista, que só tem um democrata, e este democrata é o Massa. O pessoal do Lula também está repetindo isso e tem o lance do dinheiro. Por quê? A responsável pela liberação foi a Tebet, que é ministra do Lula. E o Brasil, ele é sócio majoritário da bagaça. Ele é sócio majoritário. Politicamente ele tem a força maior, né? E aí, quando a gente vê o julgamento do Bolsonaro, no voto do Benedito Gonçalves, ele fala o seguinte: a tese de ato de governo não torna o ato insindicável pelo Poder Judiciário, mesmo porque, no caso, o aspecto de ato de Estado se quis atribuir ao evento. Na realidade, concorre para a caracterização da irregularidade. Ele diz mais aqui: parará, não há dúvidas que a lei eleitoral da inelegibilidade, ao estabelecer que cabe ao Corregedor-Geral Eleitoral instaurar investigação judicial eleitoral para apurar uso indevido, desvio ou abuso de poder de autoridade, atribuiu à Justiça Eleitoral a competência para sindicar, sobre o prisma da lisura do pleito, todos os atos administrativos praticados por agentes públicos no exercício de seus cargos e dentro das suas esferas de competência, desde que haja indícios de desvirtuamento do poder em prol de candidaturas. Então, com efeito, os eleitos não titularizam o poder estatal para o uso de acordo com interesses particulares, mas sim o ostentam para cumprir finalidades públicas. Na hipótese de atos discricionários,
não se supõe que seja lícito ao mandatário empregar suas prerrogativas para produzir vantagens eleitorais para si ou para terceiros. Por que eu falo isso? Porque 474 páginas esse acórdão do Bolsonaro. Quem fala muito dá bom dia para cavalo. Então, se você lê trechos como esse, Totalmente você amplo. consegue fazer esse elo de ligação. A barreira, tem a barreira da soberania do país e até onde você pode dizer que a Constituição e, enfim, todas as nossas leis têm efeito, que é em solo nacional e com consequências ligadas ao país, sobretudo quando o assunto é eleições, mas isso mostra, no mínimo, uma lógica em termos de virtude, né, em termos de valores, muito distorcida, de que o PT, enfim, hoje pratica o que ontem condenava, e isso é uma constante, né, na maneira do PT de trabalhar. Então, eu acho que, no mínimo, o que o Lula está fazendo fere, se não todas, quase todos os princípios da administração pública. Isso é para mim, uma questão muito óbvia, porque ele está usando o cargo e a estrutura, enfim, do governo federal para realizar uma interferência eleitoral em outro país, que não é algo que diretamente pode se provar que tem como objetivo a melhoria da população brasileira, né? Então, enfim, eu acho uma questão, eu acho muito questionável e, assim, eu não sei se dá para chegar nesse ponto que você está indo, Pavinato, mas, enfim, você é jurista, eu não. Não, então Mas é uma eu sou coisa economista, nova, então, para é mim. uma matéria nova, assim, eu nunca parei para pensar num Mas trem agora, o que dá para o exercício político que dá para fazer, o exercício intelectual político que dá para fazer é que, se fosse a situação oposta, se fosse Bolsonaro movendo tal para ajudar o Milei, já aí tinha sido executado na cadeira exatamente. elétrica.